Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Cá estou eu, mais uma semana. Esta semana vai ser episódio duplo, porque o da semana passada só saiu na segunda-feira. Já lá vamos. Portanto, cá estou eu novamente, quinta-feira, tudo certinho. O objetivo era ser sempre tudo certinho, mas alguém me deve ter rogado uma praga, porque a minha semana passada foi caótica. Imaginem, o que acontece no processo de eu gravar em casa para o podcast aparecer pronto é o seguinte: eu gravo com o meu telemóvel, com o meu microfone, levo para o trabalho o áudio e o meu telemóvel e passo por airdrop para um colega meu o vídeo. E depois ele edita e eu partilho do computador dele diretamente no Spotify e no YouTube. O que é que sucede? Eu a semana passada, de quarta à tarde até sexta, estive meio doente e não consegui ir trabalhar, ou seja, tive que arranjar forma de lhe enviar os ficheiros já só na quinta ao fim do dia, e não foi fácil, porque depois aquilo demorou muito a descarregar. Ele envia-me o podcast já pronto, portanto, num programa que só dava para descarregar uma vez. Eu meto a descarregar no meu computador, aquilo para a transferência, não consigo descarregar, e depois ele estava a trabalhar no fim de semana, ou seja, também não me conseguia enviar. Foi uma série de coisas que não estavam a favor que o episódio fosse publicado. Pá, é o que é, às vezes o universo está contra nós, às vezes há Mercúrio retrógrado só para nós e não para os outros, que foi o que eu senti a semana passada. Mas pronto, olhem, o episódio saiu, eu acho que ficou giro, o som ficou uma porcaria, peço desculpa, eu acho que tenho que arranjar uns microfones melhorzinhos, mas pronto, era isto. O dia que estava muito nervoso no início, depois soltou-se, eventualmente ele depois volta ao podcast já mais descontraído e não sei o quê, até porque saltámos várias partes da vida dele à frente, temos mais temas para falar, como é óbvio. Portanto, ele há de voltar, não sei quando, mas há de aparecer novamente. Agora, relativamente a coisas que aconteceram nestas 2 semanas, eu não sei porquê, o som parece que está a estourar, desculpem lá, é que de vez em quando acontece-me destes e eu fico um bocado preocupada. Vocês estão a ver em direto estas coisas a acontecerem-me? Pá, não sei, olhem, vou ignorar e seguir em frente. Coisas que eu fiz, que foram giras. O que é que eu fui fazer há 2 fins de semana? Fui ver o Vítor Sá Lourinhã, tal como eu tinha dito, e o que é que eu tenho a dizer sobre essa experiência? Pá, adorei, o show dele está muito giro, ri-me bem, muito fixe. Eu já o tinha visto a atuar e até algumas piadas já conhecia, mas eu quando o vi a atuar da outra vez senti-o um bocadinho nervoso e ele desta vez estava a dar tudo, estava confiante, pá, gostei mesmo muito. E uma coisa que me surpreendeu foi, não vou mentir, se calhar as minhas expectativas estavam baixas erradamente, mas o público da Lourinhã surpreendeu-me. Tipo, acho que fomos um público muito bom, tivemos todos tipo boa vibe, até tipo a malta da câmara e da junta estava na fila da frente e eu às vezes ficava, ai meu Deus, porque ele diz cada coisa de vez em quando, mas aquilo correu super bem. Acho que foi mesmo um espetáculo muito fixe. Pode ser que a Lourinhã perceba que tem que trazer mais artistas, porque de facto a sala encheu e se houvesse mais espaço eu acho que enchia mais ainda. Portanto, olhem, foi uma experiência mesmo muito gira. Eu gostei muito, muito, muito. O que é que eu tenho mais para dizer sobre o espetáculo? Acho que nada, honestamente. Foi muito fixe. Nós no fim podíamos ter ficado para falar com ele. Eu sabia que ele ficava lá no fim, mas tivemos que ir novamente para a festa de anos da Suzy, que é uma amiga minha. Portanto, estávamos na festa dela, saímos para ir ao espetáculo e depois tínhamos que voltar, mas valeu muito a pena. Foi mesmo, mesmo muito giro. Gostei. Portanto, é assim, se por acaso alguém que não conheça e que esteja a ouvir e que seja de outra zona, aqui o Vítor Sá vá, e se ainda houver bilhetes, comprem porque não se vão arrepender. Foi mesmo muito fixe. Hum, Agora, o que é que eu tenho aqui a dizer? Eu tinha apontado esta coisa de a semana passada. Eu sei que nós não estamos em Mercúrio retrógrado, mas para mim estava. Tinha que estar, porque é assim, epá, que semana louca! Eu até vim a descobrir que afinal eu tenho enxaquecas.
Eu depois, mais para a frente, quando tiver um diagnóstico certo sobre isto, eu venho-vos falar do que me aconteceu mais especificamente, porque isto é aqui uma partilha de informação que até pode ser útil, mas eu ainda não tenho a certeza do meu diagnóstico. Eu autodiagnostiquei-me para já, tenho que ir a uma consulta para ver se é mesmo aquilo que eu acho, mas graças a essa enxaqueca que eu tive, da minha semana, tipo de quarta-feira, de manhã para a frente, foi mesmo Mercúrio retrógrado, estava aí. Só para mim, mas é o que é. Não sei o que é que aconteceu, mas não foi bom. Portanto, não tenho grande coisa para contar da semana passada. Mas depois, já quase a chegar ao fim de semana, assim, sexta à noite, eu ainda não estava um show, mas já estava melhorzinho. E o que é que eu e o Diego fomos fazer? Fomos ao cinema. Eu não sabia que filme é que nós íamos ver. Foi ele que comprou e eu não quis saber, que era para ser mais surpreendente. E então nós fomos ver o Project Hail Mary. A minha mãe já tinha ido ver, por acaso, e eu nem sequer tinha visto o trailer, tinha só falado um bocadinho com a minha mãe sobre o filme. Ela tinha-me dito que tinha gostado muito. E assim, de facto, eu adorei o filme. Eu acho que o filme está mesmo muito giro. Bem, malta, a partir daqui não sei bem como fiquei sem imagem, portanto, até ao fim do episódio vamos ter um bonequinho a fazer de mim, a falar, porque pronto, olhem, é o que temos e vamos retomar. É um filme assim um bocadinho tonto, por outro lado, tem uma mensagem bonita, ensina-nos coisas e acaba por ser também um bocado emocional. Olhem, não sei, adorei. Sinto que é um filme que podia estar a ver tipo em família a um domingo à tarde, fui ver ao cinema, ótimo, mas acho que é esse tipo de filmes, ou seja, é uma coisa leve que acho que qualquer pessoa vê bem, é assim meio tonto, tem partes para rir, pá, muito fixe mesmo, também gostei muito. Ryan Gosling, ganda personagem, acho que ele teve muito bem. Depois o Rocky, que eu não vou desenvolver muito quem é, também achei muito gira a ligação deles, pá, mesmo impressionante. Eu não sou muito, acho eu, de coisas de ficção científica, mas por acaso desta vez gostei, acho que está muito bem executado e está agradável de ver, sabem? Apesar de nós termos ido ver às 8h15 da noite e aquilo ainda são 2h30 de filme e eu no fim já estava tipo a fechar os olhos de vez em quando, mas nunca é porque não gosto, é só porque eu não consigo ver filmes à noite. Apesar disso, foi muito giro. E eu hoje estava a ouvir o podcast O Terapia de Casal, da Rita da Nova e do Guilherme Fonseca, e eles estavam a dizer que há um livro deste filme. Eu não sabia, e embora já tenha visto o filme, eu acho que gostava de ler o livro, porque pelo que eles estavam a dizer, o livro tem muito mais detalhes e coisinhas, portanto acho que vou ler. Ainda estou a ler um enorme, que ainda este mês não tenho lido muito, mas quando acabar de ler e quando acabar de ler os outros que já tenho no Kobo, ver se me lembro, porque acho que deve ser um livro giro. Se eu gostei do filme, acho que o livro ainda vai ser mais giro, provavelmente. Entretanto, o que é que aconteceu também no fim de semana? Portanto, eu ando a fazer aquele curso que eu já tinha partilhado da World Academy de Digital Content Creator e nós estamos agora com um módulo de fotografia, mais fotografia do que vídeo, e então para um dos trabalhos eu requisitei à escola uma câmara no fim de semana. Epá, e realmente é assim, os telemóveis hoje em dia têm ótima qualidade, é verdade, o meu telefone é ótimo, mas quando uma pessoa pega numa câmara, é assim, eu até fico mais bonita, honestamente, porque, não sei, aquilo tem mesmo, as lentes são coisas incríveis, especiais e a qualidade acaba, mesmo que os telemóveis sejam ótimos por ser muito superior, e eu adorei. O trabalho que eu estou a fazer, o tema que eu escolhi é sobre, basicamente, dando aqui um pouco mais de contexto, para não dizer só assim, isto meio à toa, nós temos que representar em fotografias uma emoção, um sentimento, puxar assim mais ao lado sentimental. E eu escolhi fazer sobre estar sozinho, fazer atividades sozinho, para demonstrar que isso não é necessariamente solidão e que pode ser fixe fazer coisas sozinhos. Pronto, eu decidi ir por aí porque eu adoro fazer coisas sozinha, já lá vamos também. E portanto escolhi esse tema e foi muito giro pegar na câmara e ter que ir para a rua, de repente descobri pessoas a fazer coisas sozinhas, estão a perceber? Apanhei, por exemplo, um senhor que estava na praia assim com os fones grandes num banco a olhar para o mar e a ouvir música, depois um senhor a pescar sozinho,
muita malta, obviamente, a fazer surf e esse tipo de coisas. Eu decidi ir para a praia porque estava bom tempo e sabia que eventualmente ia apanhar pessoas. Mas foi mesmo muito giro, porque ir com uma câmara e com um intuito específico obriga-nos mesmo a estar atentos àquilo que está à nossa volta, porque nós às vezes estamos com o telemóvel e até queremos tirar fotografias, ou seja o que for, mas acabamos por dar por nós no Instagram, no TikTok e de repente passam-se montes de coisas à nossa volta que até podem ser giras e nós deixámos só passar, porque estávamos ali a fazer scroll e não sei o quê. E então gostei mesmo muito da experiência, quase fiquei convencida a comprar uma câmara. Obviamente, uma daquelas eu não quero gastar esse dinheiro todo, porque aquela era uma muito boa, mas não sei se eu receber o reembolso do curso, se não vou investir depois esse dinheiro a comprar uma câmara, até aqui para o podcast, que é sempre melhor, lá está, mas gostei mesmo muito. Se vocês por acaso tiverem uma câmara velha em casa, ou seja o que for, tentem pensar num objetivo e ir para a rua tentar fotografar isso, porque vão ver que é uma boa forma de desligar. Eu, pelo menos, adorei. Neste sentido também, eu estava a dizer que fui à praia procurar pessoas para tirar fotos, mas antes disso, que eu passei aqui um pouco à frente, eu e o Diego decidimos ir à praia tentar bronzear. Era dia tipo 28 de março, acho eu. Porém, estava calor e eu estou fartíssima de estar amarela. Para mim não dá mais, acabou, eu quero o meu bronze de volta porque eu fico amarela no inverno e não curto. No entanto, lá está, é assim, malta, está calor, é verdade, mas também não dá para fingir ainda que é verão. Estava calor, não estava aquele calor de verão, estava aquele calor até que estamos demasiado tempo ao sol, ficamos com dor de cabeça. E depois lá está, não está ainda ótimo para ir ao mar. Pelo menos eu não achei, porque para mim, para ir ao mar, tem que estar mesmo muito bom cá fora. Há malta que vai, como é óbvio, via pessoas no mar, mas não acho que esteja ainda aquela coisa toda. Porém, uma pessoa tentou. Se eu bronzeei alguma coisa, duvido, porque nós estivemos lá só para ir 1h30. Mas pronto, há que tentar. Entretanto, sobre fazer coisas sozinha, eu há pouco falei um bocadinho sobre isso. Eu no domingo inscrevi-me num workshop de skincare, num sítio que é a Skin, fica na Amadora. É uma rapariga, acho que da minha idade, que tem uma marca de skincare e ela agora abriu, quer dizer, já tem o espaço há algum tempo, mas agora transformou o espaço também numa coisa tipo de brunch e não sei o quê, ao fim de semana. Daquele estilo, coisas saudáveis, estar ali a comer um brunch com alimentos que fazem bem à pele e depois de repente metem uma máscara de colagênio, essas coisas assim, de colagênio nada, de infravermelhos e não sei o quê, esse tipo de coisas, estão a ver? E então ela fez um evento com um workshop de skincare, com yoga facial e eu fui sozinha, fui experimentar só para ver como é que era, porque lá está, há coisas que não podemos arrastar namorados ou tipo eles não vão querer. E também não tinha nenhuma amiga minha que eu soubesse que estava disponível, portanto achei que é um bom plano para ir sozinha e foi giro, sim senhora. Não sabia sequer que yoga facial era um conceito, descobri quando lá cheguei, mas eu gostei muito. E de facto depois fui ao perfil da pessoa que deu a aula e nota-se mesmo diferença na cara. Isto porquê? Porque se nós pensarmos um bocadinho, que foi o que ela disse, tal como todo o nosso corpo, a cara também tem músculos e tem imensos, só que são pequeninos. E então lá está, se nós os treinarmos regularmente, vamos sentir diferença na nossa cara e também se pararmos de treinar, não precisa de ser durante muito tempo, acabamos por perder, portanto, esse trabalho todo que andámos a fazer porque são músculos muito pequeninos. Foi o que ela explicou. Mas é muito fixe, é relaxante, tal como o yoga no geral é relaxante, pelo menos eu acho. E eu gostei muito da experiência, aproveitei para renovar algumas coisas de skincare que eu já precisava. É se calhar das coisas onde eu gasto mais dinheiro na minha vida, mas já não basta estar amarela, portanto deixem-me gastar dinheiro para tentar não ter borbulhas e essas coisas. Mas aproveitei para isso também e fica aqui a recomendação, ela faz também diagnósticos de pele, limpezas de pele, esse tipo de coisas, portanto se quiserem procurar vão ao Instagram que também encontram facilmente. Depois de eu ir ao yoga, uma amiga minha tinha-me pedido um favor que era ir a uma Zara Kids comprar uma prenda para ela oferecer a uma bebê que ia nascer e eu fui, porque não me custa nada, né? Estava ali perto do Oeiras Park, lá vou eu
à Zara Kids e eu não sei se já partilhei aqui que para mim estar dentro de um shopping é das piores coisas que me podem fazer. Eu não consigo, eu sou hipersensível a tudo o que se passa dentro de um shopping, ou seja, todas as luzes, pessoas, pá, não dá para mim. Eu recebo esses estímulos todos muito depressa e depois fico passada da cabeça. Então, o único shopping que eu consigo estar mais tempo é o Arena Shopping em Torres, porque aquilo é pequeno, eu já sei onde é que está tudo, não tem assim tanta gente, então dá para estar. Todos os outros causam-me alguma ansiedade. Mas pronto, eu fui ao Eras Park, até tive sorte, estacionei logo perto da Zara Kids. Entro na Zara Kids, eu já sabia o que é que ela queria, mas não havia logo lá exposto as coisas que a minha amiga queria que eu comprasse. E então eu tive que pedir e tive lá algum tempo à espera e a venda, aquilo tudo fofíssimo, como é lógico. Eu nem sequer tenho amigas que estejam grávidas nem nada parecido, mas dá vontade de comprar a loja inteira só porque sim, porque aquilo é tudo muito querido. E enquanto eu estava à espera que a senhora fosse buscar primeiro uma coisa, depois outra, tive tipo meia hora dentro da Zara, pânico, terror, que horror para uma pessoa como eu. Mas pronto, fui-me entretendo a olhar para as coisas. E o que é que eu percebi? Eu percebi que a nível de bebés, de crianças, eu não sei distinguir tamanhos de nada. Porque é assim, eu fui comprar uma coisa de 3, 6 meses. E depois aquilo, a Zara Kids tem tipo recém-nascidos, 1 mês a 3, 3 a 6, 6 a 9, tipo assim, pronto. E isso são os tamanhos, estes são os primeiros tamanhos que há. Depois, para maiorzinhos, já há tipo 1, 1,5, 2, 2, 3 e não sei o quê. E eu às vezes via coisas e pensava, isto aqui é tão giro, olha, vou sugerir perguntar se ela quer que eu leve isto também. E depois eu ia a ver, e aquilo era para crianças já com 2 anos, mas para mim era do mesmo tamanho daquele 3,6 que eu tinha na mão, estão a perceber? Eu não sei distinguir, para mim é tudo minúsculo, tudo fofo, para mim tudo serve. É tipo, ok, tens um bebê, é minúsculo, mas um 2, 3 também é pequeno, portanto, qual é a diferença? E achei, pá, é que isso aconteceu-me imensas vezes. Ou seja, eu vi várias peças que achava que davam para aquela criança e não dava porque eram gigantes. Essencialmente é isto, não sei se mais alguém já se deparou com esta situação, mas a mim aconteceu-me. Agora só aqui para fechar antes da curiosidade que eu tenho para contar. Basicamente, eu não sei, com esta coisa que eu estava a contar do Mercúrio retrógrado, se até não passou para esta semana, porque é assim, eu vou viajar brevemente e eu sinto que às vezes o universo gosta de me dar assim choques de realidade do género. Tu não andes bem a dormir porque há coisas que podem correr mal. E então eu hoje, por acaso tive que ir à Arena, chego à Arena, abro a minha mala e a minha carteira não estava lá. Quando eu vou viajar daqui a uns dias e obviamente na minha carteira está o meu cartão de cidadão. Então, tipo, eu estava em pânico. Eu procurei no carro, não estava em lado nenhum, supostamente. Já estava a pensar, isso está no trabalho, menos mal. Mas eu hoje andei em sítios durante o trabalho. E se por acaso eu deixei num desses sítios e agora como é que eu vou buscar, como é que eu vou viajar? Porque depois o meu cérebro era logo assim. Já estava a pensar que se lixe, levo o passaporte, vou na mesma. Entretanto, isto tudo, só para uma pessoa se estressar um bocadinho, vou abrir já em casa a porta do carro, olho para trás do banco, claro que a carteira estava lá caída, estão-me sempre a acontecer destas. Porquê? Porque eu também não tenho cuidado nenhum, às vezes, com certas coisas. Porque eu ando sempre com a mala aberta, não reparo se as coisas me caem e depois, de vez em quando eu preciso mesmo delas, o universo manda-me uma destas. Não sei se acontece a mais alguém, claro que sim, certamente. Estou convosco, ficam a saber. Agora, só para terminar, tenho aqui uma curiosidade que eu vi. Eu não sei se vocês sabem qual é, ou melhor, tentem adivinhar qual é a cor ou uma das cores mais visíveis à distância. Vou dar tipo 3 segundos. Não é vermelho, não é rosa, não é nada disso. Uma das cores, ou a cor que se vê melhor à distância é amarelo. E em parte é por isso que alguns táxis, em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, porque isto foi um estudo dos Estados Unidos, é por isso mesmo que os táxis lá têm muito amarelo. Basicamente, isto é com o objetivo de chamar mais a atenção, ou seja, uma pessoa, mesmo que esteja no voeiro, esteja assim um tempo um bocadinho pior, o amarelo, como é uma cor que se vê tão bem, é muito mais fácil de ver os táxis e então essa
é uma das razões pelas quais os táxis têm a cor que têm. Eu não sabia disto, não sei se vocês sabiam, mas ficam com esta. Para a semana temos episódio a falar da viagem. Portanto, é isto. Beijinhos!